pairagem bíblica sagrada, olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia sagrada, a Bíblia diz que Jesus percorria as comunidades, que Jesus percorria as aldeias, que Jesus percorria todas as comunidades naquela época, e para isso o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. As obras de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas um dia Jesus ele se manifesta. Um dia Jesus lhe dá uma forma humana, se manifesta entre os homens, e nós vimos a sua glória, a glória do Deus eterno. E a Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Quando o diabo se manifesta nesse globo terrestre, a função de Satã é matar os seres humanos. A função de Satã é destruir a raça humana. A função do diabo é que os homens se distanciem da sua glória e da sua majestade. Mas quando Jesus se manifesta, a Bíblia diz que as multidões se agregavam até Jesus. As multidões se aproximavam até Jesus. Quando Jesus chegava nas comunidades, quando Jesus chegava nas aldeias, as cidades, as vizinhanças, as comunidades, todo mundo ficava sabendo que o pregador da Galileia se encontrava no ambiente. Todo mundo ficava sabendo que o Jesus que faz milagre se encontrava na cidade. A cidade ficava em alvoroço. A cidade ficava em alvoroço, porque não diz, o homem que faz milagre se encontra na cidade e já está fazendo milagre. A Bíblia fala que ele ressuscitava. A Bíblia fala que não tinha capeta, que não tinha demônio, que ficava perante a presença daquele que vive e reina. Quando Jesus se deparava com o demoniado, até os demônios dobravam o joelho e abriam a boca e reconheciam: Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma mensagem ao teu coração nesta noite. Você não serve um Deus qualquer. Você serve ao Deus que ao terceiro dia ressuscitou e é vivo para a glória de Deus Pai. É esse Deus que você serve, meu querido. E a Bíblia diz que Jesus percorrendo as comunidades, Jesus percorrendo as aldeias, ele fazia milagre. Ele restaurava pessoa desenganadas pela medicina. Jesus colocava a mão, o milagre acontecia na hora. Mãe em prantos com seu filho morto no caixão, seu filho morto dentro de um caixão. Jesus parava cortejo fúnebre só por causa de uma mãe que estava chorando. Jesus parava cortejo fúnebre e não tinha cortejo fúnebre, não tinha morte, não tinha o diabo, não tinha Satã. Jesus se apresentava e o milagre acontecia para a glória de Deus Pai. Quando aquele cortejo fúnebre se depara com Jesus de Nazaré, no meio da multidão a mãe em prantos, no meio da multidão um filho morto no caixão, os parentela chorando, os amigos carregando aquele caixão junto para o cemitério, indo para a cova, indo para o túmulo, todo mundo chorando, todo mundo angustiado. De repente, no meio daquela multidão, de repente Jesus aparece em cena. Jesus com seus discípulos e uma grande multidão que acompanhava Jesus de Nazaré. Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Aleluia, eu posso contemplar com os meus olhos espirituais. Jesus se depara com aquele cortejo fúnebre. Imagina os discípulos: mestre, tem uma criança morta ali, mestre, no meio daquela multidão. Mestre, tem uma mãe em prantos no meio daquela multidão. Imagina, meu Jesus, dá licença,
aproxima onde está o morto. Jesus se aproxima onde está o esquife. Jesus se aproxima onde está aquele caixão. Aquele moço ia para o cemitério. Aquele moço ia para a cova. Ele ia ser soterrado. Ia ser mãe, ia ser acabado nos seus sonhos. Acabou. Ponto final. Jesus se depara no cortejo fúnebre. Jesus chega até aquele moço que estava morto. E Jesus coloca as mãos sobre ele. E o moço ressuscita. O moço ressuscita. Aqui eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Os teus sonhos, os teus projetos que Jesus colocou no teu coração não vai ser soterrado. Não vai ser caído por terra, não vai para o cemitério, não vai ser soterrado, porque o meu Jesus é Deus da tua vida. Ele é Deus da tua vida. Nada e ninguém vai levar os teus sonhos para o cemitério. Nada e ninguém vai levar os teus projetos para ser soterrado em uma catatumba. Quando o meu Jesus se manifesta, ele se manifesta para restaurar, para curar, para ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Para ressuscitar. Aleluia! E a Bíblia diz que a multidão em massa se aproximava de Jesus. A multidão em massa se aproximava até Jesus, porque quando Jesus chegava no ambiente, quando Jesus chegava na casa, a casa ficava abarrotada de gente, gente pela janela, gente por cima, na frente não cabia mais ninguém. Todo mundo queria ouvir Jesus de Nazaré, todo mundo queria ouvir o pregador da Galileia, porque sabia que nas palavras dele tinha poder e autoridade. Porque sabia que nas palavras do meu Jesus nem a morte tinha autoridade de resistir ao nome de Jesus de Nazaré.